Oi, gente, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, continuando o inquérito policial, vejam só, além do inquérito que é conduzido pela Polícia Civil e presidido pelo delegado de polícia, nós temos também inquéritos policiais militares, inquéritos policiais federais. Há previsão legal de inquéritos eleitorais, muito embora seja a Polícia Civil que faça a condução em parte das comarcas e a Polícia Federal excepcionalmente em outras. Temos também as comissões parlamentares de inquérito, ou CPIs, né, também chamadas CPMIs, se for junto com o Senado. E temos investigações conduzidas pelo Ministério Público. Basicamente, as características das investigações elas são muito semelhantes. E a finalidade é a mesma, é de produzir elementos informativos ou provas para a persecução penal se ter início ou não. Conversei com vocês sobre algumas questões sobre características, sobre o início do inquérito, pelo que eu estou vendo, e tem uma questão interessante, que é a entrada nas diligências. Imagina o seguinte, acontece um delito, você é policial, recebe esse comunicado, o que você faz? Qual é a primeira medida? E o Código nos dá essa ideia, né? No artigo 6º já está lá claro, que assim que a autoridade policial receber a comunicação de um crime, deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até chegar dos peritos. Isso aqui é o isolamento, que deve acontecer para que ninguém saia nem entre no local e nenhum tipo de objeto ou coisa seja modificada, para que a análise seja o mais fiel possível. Lembre que o processo penal se desenvolve no presente, avaliando o passado para gerar efeito futuro, como diz o Aurí Lopes Júnior. Então ele é um exercício complexo. Um amigo meu, perito, me contou certa vez que ele chegou numa residência e tinha uma senhora que estava muito incomodada com a entrada da polícia, não por eles estarem entrando, mas porque eles estavam entrando sem tirar o sapato. Ela pediu: será que vocês podem tirar o sapato? E os policiais, né, educadamente tiraram os sapatos, foram entrando na residência onde estava o corpo de um parente dessa pessoa, e ela falou: olha, fiquem tranquilos, o corpo estava no chão, cheio de sangue aqui, um monte de pedacinho, eu limpei tudo já, coloquei o corpo embalado num saco em cima da cama para facilitar para vocês. De fato, o que ela fez foi, né, comprometer o serviço da perícia integralmente. E a polícia chegou muito rápido, gente, porque o fato foi comunicado e ela já, né, ela mesma comunicou, mas já foi limpando tudo. Embora tenha sido avisada para não mexer, né, mas enfim. A polícia também deve apreender objetos que tiverem relação com o fato, né? Claro que isso aqui é uma situação de absoluta presunção, a polícia vai avaliar se esses objetos têm realmente conexão com o fato ou não, mas prima facie, à primeira vista, ela tem o dever de fazer a apreensão, depois faz a devolução se não tiver nada a ver. Colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e circunstâncias, ouvir o ofendido e ouvir o indiciado ou suspeito, com base em regras constitucionais e processuais. Claro que isso aqui pode ser em outro momento, né, gente? Não vai ser necessariamente no local do fato, no momento do fato, tá bom? Pode ser posteriormente na delegacia. Proceder a reconhecimento de pessoas, coisas e acariações. Isso aqui nós vamos ter que falar um pouco mais para frente. Do que se trata? Não é uma coisa tão simples. Nós temos o reconhecimento que é feito de maneira fotográfica ou pessoal, e esses reconhecimentos têm regras. E a acariação é uma outra coisa, que é quando uma pessoa com uma versão é colocada em confronto direto, ou seja, colocada frente a frente com a outra para que elas produzam sua versão. Depois tem aqui: determinar, se for o caso, exames de corpo de delito e qualquer perícia, ordenar a identificação do indiciado por processo datiloscópico, fazer ajuntados antecedentes, averiguar a vida pregressa e existência de família. Então são medidas que são importantes para que a polícia saiba quem é a pessoa, saiba quem são as pessoas investigadas, possa preservar o local e colher as provas necessárias. Tem um detalhe importante aqui, que é o fato de que esse artigo 6º, ele dá um rol que para nós é exemplificativo. A polícia pode usar outras mecânicas de produção probatória, desde que não sejam ilegais ou ilegítimas. Inclusive tem outras medidas de prova na Lei 12.850/2013, que é a Lei de Organização Criminosa, que são medidas bastante conhecidas: o agente infiltrado, a ação controlada, a delação premiada. Também temos interceptações telefônicas, quebras de sigilo, não são excludentes entre si. Tem aqui uma questão interessante. A pessoa que é investigada, ela deve ser comunicada os seus direitos. E dentre os direitos dela, será assistida por um advogado, e se for menor, ter um direito ao curador.
E aqui o defensor ele tem a possibilidade, com base no artigo 14 do Código de Processo Penal, fazer pedidos de diligências, que a própria vítima também pode fazer, ou o acusado, né, via seu defensor. Isso é interessante, gente, porque, diferentemente do que se imagina, o delegado pode ou não cumprir, e ele deve dar o despacho motivado para não cumprir o pedido feito pela defesa. E eu preciso ser muito sincero, já disse isso em sala. Eu nunca tive esse tipo de problema com a autoridade policial. Sempre que eu fiz os pedidos, eles foram acatados porque foram pedidos justos e honestos, não eram pedidos protelatórios ou bobagens. Mas, além desse artigo 14, o artigo 7 do Estatuto da Advocacia, ele tem outras medidas que a defesa pode pleitear durante o curso da investigação. Assim como a defesa pode, também pode o Ministério Público. As partes, portanto, podem fazer pleitos no curso da investigação. O Ministério Público pode fazer requerimentos que são interpretados por parte da doutrina da jurisprudência como coativos, ou seja, que a autoridade policial deve fazer, e a defesa pode fazer pedidos que a autoridade policial aceita ou não. Tem uma questão interessante que, em paralelo com a atuação da defesa, ela pode, junto à polícia, a autoridade investigativa, ela pode fazer a investigação defensiva, que se dá através dos seus próprios meios, desde que não caracterize uma prova ilícita ou ilegítima ou mesmo uma fé processual. Assim que esse inquérito policial ele é feito e encerrado, a autoridade policial deve lavrar um auto com todos, um relatório, com todos os detalhes e oitivas que foram feitas, provas que foram colhidas, e vai fazer esse encaminhamento do auto para a justiça, do auto de inquérito. Então, a autoridade policial colhe as provas, assim que terminar de colher essas provas, faz um relatório minucioso. Esse relatório é enviado para a justiça, onde é distribuído por sorteio para uma vara criminal, e essa vara criminal vai fazer com que o processo, o inquérito, chegue na mão do juiz, ele vai abrir vista para o Ministério Público. E o Ministério Público vai ter 3 opções. Ou ele oferta a denúncia, ou ele pede o arquivamento, ou ele vai pedir novas provas, fazendo com que o inquérito volte para a autoridade policial para produzir essas provas. Perfeito? Isso é importante, tá, gente? Que essa situação tem umas modificações interessantes com o pacote anticrime. Há uma outra questão aqui que diz respeito à publicidade. Pensem o seguinte, né? O delegado tem a obrigação legal, vocês vão ver lá no material, de fazer com que o inquérito seja ele digital ou físico, escrito. E há uma necessidade de segurança desse inquérito policial, né? Ele deve ser feito de forma escrita para que não haja modificação do estado da coisa. Ele deve ser numerado e rubricado para que ninguém tire ou insira uma folha em lugar não adequado. Agora, vocês acham que uma interceptação telefônica deve ser juntada ao inquérito de imediato? Não, porque o inquérito tem que ter um certo resguardo de algumas medidas para que elas tenham eficácia. Essa interpretação jurisprudencial mais corrente, muito embora seja absolutamente discutível. Então, se for feita pedido de interceptação telefônica, tiver uma decisão e começar a ser feita interceptação, isso não vai ser juntado ao inquérito. Porque o inquérito deve ser de acesso franco às partes, inclusive a defesa. Mas como essa medida cautelar probatória, que é a interceptação telefônica, em curso, deve ser mantida sob sigilo para que se torne eficaz, ela não é juntada somente ao final. Ao final dessa medida, ela é juntada ao inquérito e às vezes até ao processo. Tranquilo até aqui? Então, vamos conversando nos próximos vídeos. Um abraço.